no capítulo 3, uma história muito conhecida. Nessa manhã nós vamos falar sobre Moisés. E o Senhor tem queimado essa palavra no meu coração. Eu quero dividir aquilo que o Senhor colocou. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1. O pretítulo: Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. E veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te achegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para trazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vir os filhos de Israel lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e ele me disser: qual é o seu nome? E que lhes direis? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou que enviou a vós. Amém? Você pode sentar. Oh, aleluia. Você tem o Espírito Santo nessa manhã, te convida para que você entenda. Não é o fogo na sarça ardente. Não é isso que chamou e atraiu a atenção de Moisés. Era o fogo na sarça, mas a sarça não se consumia. E nessa manhã o Senhor vem aqui para dizer para mim e para você: Ele sabe como te atrair para Ele. Moisés, lá no capítulo 1, nós vamos começar a ver que há uma mudança do faraó, e fala que o povo de Israel, eles iam crescendo, e cresceu de tal maneira que os egípcios, eles tinham medo que com esse crescimento, quando viessem os inimigos, que o povo de Israel, mesmo sendo ali escravos, poderiam ir contra eles. Então começa ali um plano desse novo faraó, que não tinha temor nenhum a Deus. Ele lança ali um plano. Olha, fala para as parteiras ali. Então começa a ser passado uma autorização. Olha, se nascer filho homem, é para matar. E se nascer filha mulher, deixa com vida. E a palavra vai nos dizer que as parteiras, elas temiam ao Senhor. Então elas não fizeram segundo o quanto o faraó mandou. Então a palavra vai dizendo que Deus se agradou daquilo que elas fizeram. Então, quando isso acontece, nesse meio tempo, Joquebede está gerando. E nessa manhã eu quero te dizer: eu não sei o que você está gerando. Eu não sei qual é o plano do inimigo contra isso que o Senhor plantou em teu coração e que você vem gerando espiritualmente. O Senhor é que traz a vida. É o Senhor que traz a condição e a direção para que o recurso que Ele te deu chegue no propósito que é para onde que tem que estar. E a palavra vai dizer que ali
a Joquebede, ela consegue levar essa gestação e ela consegue cuidar desse bebê que é Moisés por 3 meses. 3 meses foi o tempo que ela conseguiu esconder. Muitas vezes nós ainda estamos escondendo um projeto, um sonho do Senhor. Mas vai chegar um determinado momento que você não vai conseguir mais esconder. Você vai ter que trazer à luz aquilo que o Senhor te deu e que Ele confiou nas suas mãos. E a palavra vai dizer que ali a Joquebede e a irmã de Moisés, elas constroem um cesto de junco e betume. E é interessante isso porque essa composição do que elas usaram servia para quê? Para proteger. Tinha impermeabilização disso. Era algo assim tremendo. Tinha plantas ali que foram utilizadas para tecer esse cesto que era da onde? Da fonte, da água do próprio rio que estava ali. Então o Senhor ele dá o recurso certo para a ocasião certa. Olha aí. E a palavra vai dizer que quando a irmã leva ali o cesto, põe no rio Nilo, fala que a princesa ela estava lá. E as donzelas estavam à margem do rio. Venhamos e convenhamos, quem está de fora do rio teria mais, aparentemente, visibilidade de enxergar o cesto. Mas a palavra vai dizer que quem encontra é a princesa. Então o que eu quero te dizer com isso? No percurso, quando você está no percurso daquilo que Deus tem para realizar na sua vida, a pessoa certa que vai achar é alguém que tem recurso suficiente para manter aquilo vivo. Por que foi a princesa? Porque ela era filha de Faraó, então ela tinha condição de argumentar com seu pai, né? De pedir, quem sabe com carinho, com o jeitinho que a gente mulher consegue às vezes, né? De pedir para que ficar com aquela criança. E a palavra vai dizer que quando Miriam acompanha para ver o que acontece ali com Moisés, a palavra vai nos dizer que quando ali a egípcia ela se enche de amor por aquela criança, lá vem a irmã de Moisés dizendo: olha, você vai precisar de uma ama para cuidar dessa criança. Eu posso chamar uma mulher hebreia. Olha o plano do Senhor. Você está dentro do plano do Senhor. Então o Senhor ele vai dar todo o recurso necessário. O Senhor ele vai trazer aquilo que para você que está sendo impossível nesse momento vai se tornar possível nas mãos do Senhor. Você é uma potência nas mãos do Senhor. Moisés ele vem dentro de um contexto onde o egípcio era uma grande potência mundial naquela época. E o Senhor o quis guardar dentro de todo esse contexto, porque havia uma grande missão para ele concluir. Rei, eu não sei como foi a gestação, quando sua mãe esperava por você. Eu não sei qual eram os planos do inimigo para que você não viesse nascer, mas você nasceu, porque a mão forte do Senhor estava sobre você. Aleluia. Não importa o que aconteceu na sua gestação, o Senhor nessa manhã está dizendo que está curando pessoas desde o momento da gestação. Pessoas, que eram para ter sido abortadas. E o Senhor te disse: eu te trouxe porque ainda tem uma grande missão para você fazer. Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Senhor nos chama para resgatar pessoas das garras do inimigo. O Senhor nos chama para libertar cativos através dele. Então você tem um papel importante. E a palavra vai dizer que ali a fase da vida de Moisés é dividida em 3 fases. Do 0 a 40 anos, então ele é criado dentro de uma cultura egípcia. Então ele cresce ali como príncipe. Depois dos seus 40 a 80 anos, que é onde nós começamos a ler aqui, vai contar que lá no final do capítulo 2 vai dizer que o quê? Olha as características de Moisés. Ele já era uma pessoa que tinha características de defender as outras pessoas de opressores. Porque a palavra vai dizer que antes dele fugir do Egito, que ele vê ali um soldado egípcio, né, batendo num hebreu, ele fica indignado com aquela situação. Então ele vai lá, eu creio que o instinto que foi já plantado, eu consigo imaginar Joquebede grávida e ela lançando palavras, profetizando sobre a vida dele. Esse aqui vai ser um varão do Senhor. Há poder nas palavras. Então, ele está dentro de um contexto dessa situação que ele não aceita aquilo. Então ele interfere naquela situação e ele acaba matando esse egípcio. Então ele enterra ele ali na areia e ele acha que ninguém viu. Só que no outro dia ele vai para o mesmo lugar e tem 2 hebreus
novamente brigando, e ele vai lá e entra para tentar apartar a situação. E um deles fala para ele: mas quem é você, né? Para falar aqui, porque se você foi ontem e matou um egípcio, você vai fazer também assim comigo? E ele fica assim com medo da situação, porque então alguém viu, então ele foge, ele vai para Midian. Onde Midian, ele vai ali, tem também no meio do poço, as mulheres estavam lá, as mulheres não eram respeitadas, então chegavam os homens lá, queria colocar, né, fazer do jeito que quisesse. Só que Moisés, quando ele fugiu lá do Egito, ele foi em Midian, mas ele ficou perto de um poço. Então ele vê novamente a situação. E ele não concorda com aquilo, ele não compactua. Então ele sai em defesa. Então a palavra vai dizer que ele sozinho lutou contra todos. Existem situações que parece que nós estamos lutando contra tudo, contra todos, não é? Mas o Senhor, nessa manhã, eu quero dizer e deixar bem claro: Ele está conosco o tempo todo. Ele não foi por um acaso que ele saiu do Egito. Não foi por acaso que ele teve que conhecer as culturas do Egito. Tudo isso tinha um propósito sobre a vida dele. E no capítulo 3, no finalzinho, que a gente vê que ele defende as mulheres, então o sogro manda chamar, e ele come ali, e ele dá como esposa Zípora para Moisés. Se ele não tivesse saído do Egito, ele não tinha conhecido a sua esposa, ele não vai vivenciar tantas coisas maravilhosas ao ponto de ver as costas de Deus. E o que eu quero te dizer com isso? A tua caminhada com o Senhor, quanto mais você buscar, quanto mais você se revestir dele, mais você vai viver coisas sobrenaturais com ele. Aleluia! Quanto mais você pede, quanto mais você tem sede de buscar a presença do Senhor, você começa a entrar em níveis maiores na presença dele. É o desejo do Senhor que nós o conhecemos, não de ouvir falar, mas de andar com Deus. Moisés, ele foi um homem que no chamado dele aqui, quando Deus o chama, ele vivenciou esse novo. Ele vivenciou a totalidade que Deus tinha para a vida dele. E aqui vai dizer que ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Aqui eu já vejo que ele já estava aprendendo. Porque o cuidar não é fácil. Embora pode ser animal, pode ser pessoa, é difícil. Você tem que ter responsabilidade, você tem que ter um comprometimento. Porque nesse passeio que ele vai fazer, que ele vai levando as ovelhas por detrás do deserto para chegarem no monte, havia um percurso. Então todos os dias, acredito eu, que era habitual ele levar para o monte. Por quê? Por causa da pastagem. Deserto árido, calor, não tinha ali com que se alimentar. Mas o Senhor, em um dia rotineiro, o Senhor fez daquele dia um dia diferente e especial. O Senhor nos chama. O Senhor tem pressa em realizar a obra dele nas nossas vidas e através dela. Por que nós ficamos parados no meio do caminho? Você pode se sentir hoje no meio do deserto, mas isso é transitório. Não é o lugar onde você vai ficar. Você está passando por ele. Você não vai ficar nele. Porque o Senhor quer te levar para esse encontro, aonde a presença dele te atrai, aonde a presença dele é tudo que você precisa. Olha que Deus maravilhoso. E a palavra vai dizer que o anjo do Senhor aparece ali no meio de uma sarça. A sarça era um arbusto pequeno. Ali, talvez, de repente, para Moisés poderia ser comum ver uma sarça pegando fogo. Como assim? Está no deserto, temperaturas muito altas. Talvez para ele era rotineiro ver o fogo se pegando. Mas o fogo pegar e não consumir é outra coisa. E essa chama, o fogo, quando o Senhor falava no meu coração, é todas as vezes quando nós vemos aqui na casa do Pai, que nós recebemos a palavra. O problema não é deixar só ver a chama, receber a palavra, é manter ela acesa. Olha aí, nós precisamos manter essa chama de amor nas coisas do Senhor. Nós precisamos estar diante desse Deus, buscando a face dele, porque o sobrenatural de Deus é coisas maravilhosas que eu quero desfrutar. Eu tenho certeza que você também quer. Basta o quê? Obediência. Olha. A obediência, a nossa fidelidade com o Senhor vai nos levar para o centro da vontade. Verso 4 vai dizer: vendo o Senhor que se viraram para vê-la, bradou a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele diz: eis-me aqui. Porque o Senhor chama ele pelo nome. Moisés ainda não conhecia esse Deus. Ele não conhecia, mas isso não significava que Deus não conhecia ele. Cada um aqui tem uma marca, tem seu DNA, você é diferente. O Senhor conhece cada um e chama cada um pelo nome. Olha que Deus maravilhoso. Ele conhece nossos
assim Ele nos escolheu. Muitas vezes podemos nos sentir como essa sarça, porque na sarça também tinha espinhos. Quantos espinhos ainda que nós temos, mas mesmo assim o Senhor decidiu que o fogo dele está sobre nós. Mesmo assim Ele decidiu que a chama dele arderá sobre nós. Meu Deus. Oh Deus maravilhoso. Só basta o seu amor é esse. Que amor é esse. Só basta você dizer pro Senhor, eu quero. Eis-me aqui para cumprir os teus propósitos. Não é fácil buscar a presença do Senhor e tentar se manter de acordo com a palavra, porque lutas virão, adversidades virão, porque faz parte do cotidiano, do ser humano em si, porque a palavra diz, no mundo tereis aflições. Tende o quê? Com ânimo. Verdade. Com esse ânimo do Senhor, nós vamos conseguir, dia a dia, caminhando para o propósito que Ele tem. E o Senhor fala para ele, verso 5, não te achegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Eu quero te dizer, não era a terra, não era a sarça, era a presença que é santa. A presença, ela é santa, ela santifica o lugar. E nessa manhã que eu quero te dizer, essa presença do Senhor que está na tua vida, ela vai santificar as outras áreas da tua vida. É que toca, a presença é que muda, é o Senhor Jesus que trabalha através da presença dele. O Senhor, ele tem um jeito diferente para se revelar para cada um. O Senhor, no caso de Moisés, ele apareceu no meio de uma sarça. O Senhor, ele pode se revelar através dele, para você, através da natureza, através de um sonho, através da palavra. De alguma maneira o Senhor, ele manifesta todo dia a graça dele sobre nós. Nós que muitas vezes não estamos atentos a perceber essa presença. Oh Deus maravilhoso. E o Senhor no verso 6 vai dizendo, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Senhor começa a fazer menção para trazer sobre a vida dele quem ele era, porque certamente Moisés, ele deve em algum momento ter escutado sobre esses homens que foram fiéis ao Senhor. E a palavra vai dizer, Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Quantas vezes nós nos escondemos dessa presença? Quantas vezes por conta de atitudes que nós temos, nós ficamos envergonhados diante de Deus? E o Senhor está dizendo, o problema não é ter vergonha, o problema é continuar a mesma prática. O problema é não se arrepender disso que nós estamos fazendo. Meu Deus! Sabe por quê? A vergonha, ela vai evidenciar em você que você ainda tem temor a Ele. O problema é quando a vergonha já não me deixa mais preocupada com isso. O problema é eu achar que eu posso pôr a mão no arado de qualquer jeito. O problema é eu achar, tá, desse jeitinho tá bom, vou fazer aqui rapidinho para o Senhor. Não, para o Senhor é com excelência. Porque quando Ele dá alguma coisa para mim, para você, Ele vai dar o melhor, Ele não vai dar o resto. Ele vai dar o melhor. Oh Deus maravilhoso. E a palavra vai dizendo, aí Ele começa ali a falar para Moisés que Ele viu a aflição do povo. O Senhor, Ele vê a nossa aflição. O Senhor, Ele tem visto nesse percurso todo que nós temos passado. O que nós não podemos esquecer. Não é só no momento simbólico de um grande momento que Deus fala com você. Você precisa guardar isso no teu coração. Para que nos momentos de mais dificuldades, a fé venha. No começo do curso foi falado sobre isso. Né? A fé, nós temos que ter fé em Deus. Ter fé naquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Moisés não era nem para ter sobrevivido no Nilo. Mas foi as mãos do Senhor que guardou ele. Foi as mãos do Senhor que o direcionou em todo o tempo. Deus maravilhoso. E a palavra vai nos dizer no verso 10: Vem agora, pois eu, e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Meu Deus! Muitas vezes nós nos questionamos, né? Quem sou eu, Senhor, para fazer isso? Eu sou tão pequeno, mas o grande eu sou está com você. Oh, glória! Se o grande eu sou está com você, você já não é mais pequeno, você é grande nele. E através dele a obra ela vai ser concluída. Deus, ele chama Moisés para ser um libertador. As características de Moisés, a palavra diz que lá em Números 12 que ele era um homem manso. Ele tinha humildade. No capítulo 12, quando fala com os seus irmãos, eles se viram contra ele, o Senhor é que o justifica. Então muitas vezes, porque é o Senhor que nos justifica durante as adversidades.
Não fique arrumando desculpa para o Senhor, que você ainda é pequeno, que você precisa, eu preciso fazer isso aqui ainda para eu poder fazer isso. Não, se lança, porque os dias são maus. A igreja, ela sempre foi perseguida e ela continuará sendo até Jesus voltar. A diferença é que ela vai funilando. Daqui a pouco vai ser muito mais. A gente ainda não viu, igreja, o que é a igreja ser perseguida como foi lá atrás. Mas ainda vai acontecer muita coisa, porque tem que se cumprir a palavra de Deus. Então nós precisamos da presença, porque é com a presença que nós vamos sair fortalecidos. É na presença que a palavra ela não vai morrer. A palavra ela vai continuar gerando vida. Glória! Ele dá desculpa para o Senhor, ele diz, eu sou muito pesado no falar. O Senhor não quer saber do jeito que você está. Ele quer usar até essa sua fragilidade para gerar um projeto dele. Olha que Deus maravilhoso. Ele é suficiente, igreja. Verso 12. E disse Deus, certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal que eu te enviei. Quando ouvires tirar esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus, eis quando vier os filhos de Israel, e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós. E eles me disseram, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou o que me enviou. Nessa manhã eu quero te dizer, o eu sou o que te enviou. Deus que muda história. Não é só uma historinha que a gente leu aqui na Bíblia, não. Ele ainda é o mesmo. A palavra dele diz que ele é onisciente, onipresente. O Senhor, ele está em todos os momentos na nossa vida. Não ponha as tuas fragilidades, os teus medos na frente do Deus que você serve, porque ele é grande, ele é poderoso, ele ainda cura, ele ainda liberta, ele ainda restaura, ele restitui, ele ainda faz, igreja. E sabe o que é mais interessante? Na cultura dos egípcios, lá em Isaías 46, nós vamos ver que era abominação para eles ser pastor de ovelhas. Olha aí. Ei, o Senhor pega uma coisa que é desprezada ao ser humano e diz, é através desse, é através dessa que eu vou fazer a obra ser concluída. E a palavra vai dizer, o Senhor, dentro dessa presença, o Senhor já avisa, olha, mas ele não vai dar ouvidos, o Senhor já mostrou tudo como ia ser. E eu acho interessante, no capítulo 4, o Senhor lá no início, ele vai dizer, o que você tem nas mãos? Moisés diz, eu tenho uma vara. E o Senhor está te dizendo nessa manhã, o que você tem nas tuas mãos? E você está achando tão pequeno para que Deus não possa usar. Nós sabemos que através dessa vara, o Senhor permitiu prodígios ali, para que as pessoas vissem manifestada mais uma vez a glória e o poder de Deus. O poder de Deus não se limita a tempo. O tempo de Deus, o poder de Deus não se limita a coisas. Ele usa o que Ele quer. Ele faz o jeito que Ele quer. Aleluia. Eu vim aqui nesta manhã te dizer que você sente que o fogo em você está apagadinho. Começa a pedir para o Senhor, me incendeia na tua presença. Aleluia. Eu quero encerrar lendo um versículo para vocês lá em Levítico 6,13, que diz assim, o fogo arderá continuamente sobre o altar